tradição para mim é quando remete a essas raízes, essa coisa assim do caipira em si, entende? É igual arroz e feijão. Ninguém vive sem. Você tem que ter uma base que sustenta o Brasil de pé, são as tradições. A minha família é uma família bem simples e que vive dentro da tradição, mas ela nunca se pensou como tradição. Então, o conceito de tradição é um pouco intelectual. Sou fandangueiro de coração. Fandango é a nossa principal tradição aqui de Cananéia. Eu acho importante a gente não perder da onde que a gente veio e com quem a gente aprendeu. Para mim, tradição é igual um rio. A água continua correndo, né? Mas vai mudando, né? Então passa por uma pedra, passa por uma curva, por corredeiras. Continua sendo rio, mas acho que não é estático. Aqui a gente está em Franco da Rocha. Essa aqui é a Capela de Santa Bárbara. É a capela que acolheu a Companhia Cantadores da Estrela. Eu sou embaixador. E é a nossa sede. Então é um lugar importante porque é aqui que a gente faz a saída e a chegada da bandeira. Sou de Batatais, estado de São Paulo. Família tradicional de Folias de Reis. Sou folião, violeiro, embaixador de Santos Reis. Eu sou um violeiro que não aprendi em escola, né? Não aprendi com professor. Minha escola foi as Companhias de Reis. Foi ver minha família tocando. Então eu não considero mestre, por exemplo, um violeiro famoso de disco que eu nunca vi. Para mim, mestre é meus primos mais antigos, né, que pegou meu dedinho lá quando eu tinha 8 anos, é aqui, segunda de ré, terceira, né, então é diferente. Mestre para mim é de cara a cara, né, então eu aprendi assim, primeiro é uma questão de aprender vendo, o que ele faz, né, onde que ele põe o dedo, né, e aí depois até entender que aquilo lá é um mi, aquilo lá é um ré, vai um tempo, né. Agora ficou muito fácil tocar viola, né? Hoje só falta a pessoa sair de dentro do YouTube e pôr teu dedo no lugar, né? Na minha época não era fácil assim não, a gente tinha que ir descobrindo, e aprendendo, e vendo, e perguntando. Eu era um moleque muito curioso, perguntava para os mais velhos e fui aprendendo assim. Ficava pensando assim, o pessoal fala muito de viola de Queluz, a viola de Minas, fala muito de Guimarães Rosa, né? Como uma pessoa que estudou Minas, né? E eu ficava pensando, mas e São Paulo, né? A minha região, será que não tem alguma coisa para ser, né, para ser aproveitada, retomada, né? Foi aí que eu comecei a pensar, que foi onde que eu cheguei no Cornélio Pires. Fiquei pensando, bom, será que então talvez o Cornélio Pires seria o Guimarães de São Paulo, né? Eu falei, então se tem alguém que representa, que estudou a cultura caipira, né, no estado de São Paulo, então a gente há de ter as violas também do estado de São Paulo, né? Que é uma viola que remete mais às violas do estado de São Paulo, né? Que é outro tipo de estética, né? Tem um desenho no cavalete, mas não é a mesma estética da de Queluz, né? Ela tem um rastilho separado do cavalete, né? Então é uma estética, né, de cravelha, de madeira, uma estética que remete mais às violas do estado de São Paulo, ali até 1930, 40, mais ou menos isso. Como a minha família já era uma família tradicional, então era muito comum as companhias da cidade cantar na minha casa, que era a casa do meu avô, da minha avó, né? E acho que a minha primeira experiência de viola foi mais isso, né? Mas aí eu fui também atrás do que estava, né, na frente. Então na época era só fita cassete, era LP,
né? Então o que tinha que fazer? Tinha que pôr LP lá na vitrolinha, lá na sonata, que era do meu avô, e aí escutava, né, uma introduçãozinha, tentava tirar, né, tentava descobrir, porque a afinação da nossa família era uma afinação só padrão, então eu tentava descobrir se estava em outra afinação, tocando. E então eu não nego que nessa época eu tive influência dos violeiros, né, que estava aparecendo, que era, né, Tião Carreiro, Ipardinho, Tonico Tinoco, gostava muito de Sulino Marrueiro, né, Raul Torres e Florenço. Então eu também tive isso, porque meu avô, ele era um grande conhecedor da música caipira, ele acompanhou a história da música caipira vivendo isso, né. Então ele me passava essa vivência dele, a grande ponte foi meu avô, né, que fez essa grande ponte. Mas para mim também não era tão difícil, porque meus primos tocavam, então não era uma coisa extraordinária para mim ser violeiro. Oh, meu Deus, né, violeiro. Não, era uma coisa muito até natural. Eu posso falar para você que na minha cidade tem a tradição de se cantar calango. Mas eles estão só cantando calango e bebendo uma pinga. Eles estão preocupados se é tradição, se aquilo vai morrer, se não vai morrer. Eles estão ali, vivendo aquele momento que é o deles, é o cotidiano. É o que faz parte da vida e que tem uma função. Ali no momento aquele calango tem a função de festa. Mas eles não estão pensando nisso. Eu estou pensando nisso porque eu sou do grupo, mas ao mesmo tempo eu saio do grupo, vejo a parte conceitual e tenho essa visão de ir lá com esse olhar. Mas a tradição é o que forma aquele povo e que faz parte da vida deles. E tinha função para minha avó dar a merenda para a folia de reis, né? Tinha função a gente sair colhendo uns ramos para fazer um chá. Talvez isso agora talvez meu avô não fosse fazer isso porque o remédio tivesse mais fácil na farmácia. Mas naquele momento tinha essa função. O fandango ele sempre tem o papel de unir as pessoas, né?
O fandango ele é o ponto crucial de união das pessoas. Tipo, você saiu dessa comunidade aqui, você vai para qualquer outro lugar, né? Vai para Peruíbe, vai para Iguape, tô falando da nossa região aqui, né? Você tem uma festa, um baile de carnaval, no caso, ele vai vir, a pessoa vai vir para visitar a família, para estar por aqui, falar, pô, vontade de voltar para cá de novo, e para as pessoas estarem incentivando ali. O fandango, por isso, é uma ferramenta pra gente é uma ferramenta de luta, né? A gente usa o fandango para, hoje em dia, né, para contar as histórias que aconteciam, mas para contar as histórias que aconteciam e falar que já não acontecem mais por tal causa. Muito legal que eu conversando com meus primos mais velhos, né, eles falavam assim, desde a primeira formação da companhia, os mais velhos falavam assim, agora vai acabar. Aí a gente é a última geração, agora não vai mais. Aí de repente vinha uma turma mais nova e falava a mesma coisa, vixe, acho que a gente é os últimos. E foi vindo, e foi vindo. Então eu acho que tem essa história de a gente tá sempre renovando, né? Na minha adolescência, né, o pessoal da escola me chamava de Tião Carreiro, mas não era um elogio, porque eu era o único jovem ali que queria tocar viola, né, que gostava de viola. Então, na época, ser o Tião Carreiro, né, o apelido Tião Carreiro, não era uma tiração de sarro. Tinha esse preconceito, né? Aliás, falar a palavra caipira ainda era um xingamento ainda, né? O pessoal, até os próprios violeiros mais antigos que eu conheci, não se falava música caipira. Tinha um pouco, né, era sertanejo, né? Ainda tinha esse preconceito. De repente, a palavra caipira virou um prêmio, né? Ser caipira, de repente, ficou legal. Dá a impressão que vai continuar, por a viola ter tomado esse caminho longo, né? O rio foi chegando água de todo lado e o rio cresceu. Futuro a gente não dá para saber, mas, né, dá a impressão que está garantido por um tempo mais, né? A viola caipira e a tradição, as nossas raízes, são coisas juntas, andam juntas. E hoje eu enxergo assim, por um longo período ela se manteve um tanto quanto distante, um tanto quanto abafada, né? E isso foi uma coisa que nos incomodou muito. Agora eu vejo que ela está tendo seu espaço ainda pequeno, mas ainda ela está conseguindo ter esse espaço, ela está conseguindo ter essa abertura, nem que se for pequena. Eu vejo que está despertando desde a criança até aquela pessoa que não teve a oportunidade de aprender naquele período que ela gostaria tanto, né? A tradição você carrega ela vendo, ouvindo por aí. E hoje nós estamos por aqui para falar um pouquinho, coisa que o povo nunca ouviu, o povo não sabe. O Zé Garoto, ele saiu da cidade dele, onde ele nasceu, em Presidente Venceslau, com 5 anos de idade, e foi para o estado do Paraná, colher café junto com o pai, a mãe, trabalhar. E lá no meio da roça a gente cantava, menino da porteira, nós cantava e chegava a subiar, que a gente cantava num tom bem alto, eu com a minha irmã. E assim foi indo a empolgação, foi indo os tios, a família da minha mãe, né, gostava de cantar, e eu fui me empolgando. Eu acho que a tradição é aquela coisa que vem passando de pai para filho e é o que vai perpetuar no mundo. Se você se propõe a ser um violeiro caipira, é você respeitar aquilo que já foi feito. Folia de Reis passava em casa e eu pedia para o meu pai e eu acompanhava as folias. Eu ia junto. Eu gostava de ver o palhaço e a cantoria em geral, os agradecimentos, né? E eu viajava. Só que eu não tinha aquele entusiasmo assim da viola. O tempo foi passando, foi crescendo. O Zé Garoto foi morar perto de uma cidade, numa fazenda. A fazenda eu não lembro o nome, que faz muitos anos, mas a cidade eu lembro, Cornélio Procópio. Lá tinha uma dupla por nome Carmona e Carmelo. E eu tinha vontade de cantar, já cantava em casa, apareci lá um dia com a minha irmã. E esse Carmona e Carmelo falou, mas vocês precisavam cantar umas modas no rádio aí, como é que vai cantar? Vocês não têm nome de artista? De cantor? Eu falei, não. Falou, então vou dar um nome para vocês.
Zé Garoto e Heleninha. E nós nunca fomos cantar na rádio lá, né? Mas ganhamos esse nome lá em Cornélio Procópio. Tinha uns 17 anos por aí, mais ou menos. Fui arrumando companheiro, arrumei um companheiro em Londrina, o Sebastião Osório Pisa, que foi o primeiro Timboré. E comecei a cantar por lá, na Rádio Londrina, com naquela época Zé Tapera e Teodoro. Foi a primeira vez que eu cantei no rádio, foi com eles, na Rádio Londrina. E a vida foi indo, veio a vontade de vir para São Paulo. Isso eu estava já com meus 18 anos, por aí mais ou menos, em 64. Quando você sai de uma cidade pequena, onde você conhece todo mundo, onde você... se você está ali na rua e você cai, não, foi a neta do Bastião Virício que levou um tombo, alguém socorreu, não sei o que lá. Você tem uma referência de comunidade. Daí você sai de uma cidade de 5 mil habitantes e vem para uma cidade de 700 mil habitantes. Quem é você naquela cidade? Ninguém. Se você muda, você precisa aprender que o que é da sua bagagem vai com você para onde você muda. Vim para São Paulo, vim sozinho. Comecei a cantar com meu tio, Zé Garoto e Timborano, na região do ABC ali. O povo gostava, nossa, agradava muito. Mas o meu tio tinha emprego, não podia cantar e eu queria viajar, eu queria viajar, eu queria crescer na vida. Aí eu voltei para o Paraná buscar o Sebastião Osório Pisa, que virou Timboré. E aí a história começou. Na cantoria em São Paulo, viajar para cá, viajar para lá. O povo começou a gostar e tivemos a felicidade de agradar radialista em São Paulo, Geraldo Meirelles, né, Atos Campos. Gravamos 2 músicas, gravamos Beleza do Sertão e Carreiro da Serra. E o Carreiro da Serra, até hoje, né, filho? Até hoje o povo pede Carreiro da Serra, Alô Mineirada. Em 1970, aí saiu o primeiro long play naquela época. Nossa, foi choro para todo lado. Ninguém esperava de gravar um disco, mas ia gravar um disquinho pequeno, aquele disquinho compacto. Formamos um trio com o Zezito do acordeon, um coração de boi. Aquele rapazinho era fora de série. Ele falou, não, Zé, vocês não vão gravar esse disquinho pequeno, não, vocês vão gravar um long play. O Zezito fez acordo na empresa que ele trabalhava, pegou o dinheiro e pagou o disco. E aí começou a rodar o Zé Garoto e Timboré pelo Brasil aí. Aonde chegava o disco, todo mundo gostava. Alô Mineirada, Carreiro da Serra foi o carro-chefe, que até hoje a gente chega nos lugares e o povo pede para cantar. Fui criando no alto da serra, onde tudo era sossegado. Quando o sol surgia no horizonte, só se ouvia o mugido do gado. Eu tocava meus bois pro curral, o carro já estava carregado, com 4 juntas de boi bom, em fileira eu punha encangado. Com 50 sacos de café o meu carro cantava cortando o cerrado. E a moda que realmente essa marcou mesmo, né, filhão? Alô Mineirada, alô chão goiano, Zé Garoto e Timboré pra vocês estão cantando. Nossa, isso aí era a primeira moda no circo, nos shows. Teve o primeiro Timboré, depois veio o segundo, veio o terceiro, e assim foi indo, veio Timbaré. Eu nunca gostei de usar o nome dos companheiros, achava que cada um tem direito no seu nome, não é mesmo? Nasceu lá em casa um caboclinho, né? Eu jamais esperava que ele ia tocar viola, cantar. Quando ele cantou perto de mim, cantou umas 15 modas em cima de um playback, num teclado lá, e coisa que eu não conseguia, ele cantou e eu fiquei abismado. Falei, mas esse menino é o fim do mundo, ué. Onde que ele aprendeu? E eu já ficando sem companheiro. Em 2003, meu filho já tinha 12 anos. E em 2003 nós começamos. Quando meu filho começamos a trabalhar, para mim foi uma glória, graças a Deus. Foi indo, ele foi se
se enturmando, foi ajeitando, foi melhorando o repertório. Hoje ele é o produtor da dupla, ele é o conselheiro. Se eu comecei a tocar, se eu comecei a fazer algo aí voltado para música, foi por conta do Zé Garoto. Eu costumo dizer que os primeiros passos ele deu, né, ele mostrou o caminho. Me reconhecerem como a filha do João Platino, para mim, tem uma força muito grande. Tanto que eu faço muita questão de sempre estar exaltando tudo aquilo que ele faz. Além do meu pai, claro, nós tivemos também a oportunidade de ter pessoas muito grandes de dentro da música sertaneja de raiz, sabe? Dentro do nosso convívio mesmo. Sim, aprendi com meu pai, ele foi a minha base, ele foi meu tudo, mas também eu tive a oportunidade de estar com pessoas muito boas, onde eu pude ter esse contato com a viola caipira numa visão totalmente diferente. O meu companheiro, que foi o Timboré, ele tinha uma viola e eu gostava demais da viola, só que eu não sabia nada. Ele tocava viola e eu tocava violão. Meu tio apareceu lá um dia com uma violinha preta, rapaz, uma coisa mais linda. Eu falei, tio do céu, que coisa linda. E fiquei, rapaz, doido com aquela viola. Ele levou aquela violinha para mostrar para nós, mas trouxe embora. Trouxe embora para São Paulo. Aí eu afinava o violão em viola. Né? Eu fazia uma tradução lá, afinava, tirava uma corda, já ficava só 5 cordas. E comecei a aprender as posições, e foi, sozinho. Meu tio passou umas posições para mim e eu fui aprendendo. O Sebastião Osório Pisa, o Timboré, tocava um pouco de viola, então eu fui aprendendo com ele, pegando o jeito. Mas quando eu cheguei em São Paulo foi o sofrimento, que eu vi o povo tocar viola, né?
Eu queria tocar viola, assim, me apresentar que nem tinha um Carreiro e Pardinho, né? Ai, meu Deus, eu escutava a viola daquele homem, eu ficava doido, rapaz, e eu pegava a viola, não saía nada. Quando eu gravei o primeiro disco, eu já tocava um pouco de viola, mas eu não sabia tocar o pagode direito. Aí eu gravei pagode, mas não ficou muito do jeito que eu queria. Depois eu fui gravar um outro trabalho, aí o Bambico participou. Aí eu conversei com o Bambico, falei, Bambico, rapaz, você toca viola tão, parece, com tanta facilidade, mas eu pelejo para tocar, isso aqui, você tem que, na hora de almoçar, você deixa eu almoçar mais tarde, pega a viola. Na hora de jantar, deixa para jantar um pouquinho mais tarde, pega a viola. Você vai ver que dentro de um mês você está tocando tudo esse estilo nosso aqui. Querumana, pagode, e cateretê e tudo, e fazendo a exposição, e foi mesmo, rapaz. Eu peguei a viola e fui em cima. Quando eu gravei já o disco, né, naquela época, o Boi Viludo, um disco por nome Boi Viludo, quando eu já lancei tocando a viola. Já tocava a viola, já comecei a arrumar fã pelo Brasil da viola. Meu nome eu vou dizer mundo, né? No mundo, é a viola. O Zé Garoto é a viola. A viola, ela passou por uma transição, apesar dela sempre estar presente nas mãos de quem gosta, mas teve uma fase em que quem tocava viola, tocava. Ou você aprendia com quem já tocava e tinha aí esse interesse de compartilhar, mas a maioria, eu não tenho nem vergonha de falar isso, muitos dos violeiros eram muito egoístas. Acho que eles sofreram tanto para aprender de ouvido sozinho, que o que eles aprendiam, eles não queriam dar de graça para ninguém. De graça que eu digo assim, eu me lasquei para aprender, você se vira também, eu aprendi sozinho, você se vira. Não tinha muito essa coisa do compartilhar, era muito do que se ouvia. Né? A época do meu pai, eles não tinham rádio, escutava na casa de um tio, de um primo que andava não sei quantos quilômetros para poder pegar o programa de rádio. E era bem isso, de escutar mesmo. E às vezes você não tinha oportunidade de escutar a música 2 vezes, você gravava aquela melodia que você escutava e saía tocando. Na tradição a gente aprende, né, do ver, do cantar e muito do escutar, né? E depois você tenta reproduzir daquela maneira. Porque o mestre, ele não vai falar que a prima é um Lá2. O mestre não vai falar. Ele fala, não. Essa aqui é a corda prima, afina assim. Ele vai falar isso, foi assim que eu aprendi. Sou Rodolfo Guimarães Vidal, sou natural aqui de Cananéia, sempre morei aqui, né? E sou filho de Caiçara, minha mãe Caiçara, e meu pai é chileno. Comecei a ter um outro olhar, até mesmo do lugar que eu morava, quando eu mergulhei no fandango. Porque sabia que aqui era um paraíso, era tombado, que aqui muitas pessoas vinham pesquisar berço de reprodução de animais. Isso eu já tinha esse entendimento. E principalmente que os caiçaras viviam conforme o tempo, né? O tempo, a lua, marés, dependiam muito da natureza para poder sobreviver. O fandango aqui pra gente sempre, principalmente para quem que tinha sítio, como uma moeda de troca de trabalho. Você tinha lá, eu tinha uma plantação de mandioca. Então no dia da minha colheita eu chamava todos os meus vizinhos para me ajudar. E a gente passava o dia trabalhando. À noite, como não tinha dinheiro na época para pagar pelo seu serviço, eu pagava você com festa, com fandango.
Eu servia lá de café da manhã, o almoço, né, a comida. E chegava à noite, tinha um baile, que é o baile ia amanhecer. E aí eu ficava devendo serviço para você. E aí no dia da sua colheita, ou da sua varação, né, ou preparação da terra, a gente ia lá na sua casa, na sua roça, trabalhava e o pagamento era fandango. Tocar o fandango não quer dizer que você faz o fandango. Você começa o fandango ali no convite para o mutirão, na roçada, na derrubada, até chegar a hora do baile, até você fazer o baile de fandango. É uma manifestação musical que não mudou muito com o tempo, né? Ele tem uma raiz, tem um pé, né? Posso dizer que é um corpo inteiro vindo de Portugal, assim, né? E aqui misturou com percussão africana e com muita coisa, com fonética indígena no modo de cantar e usando muita coisa da linguagem arcaica, né, de Portugal. Essa questão da mistura musical, ela é brasileira. Ela incrustou dentro das comunidades da praia, né, perto da praia, as comunidades litorâneas e tal. Ribeirinhas também, um pouco adentro, né? Acho que não tinha muito acesso às cidades e tal. Ela foi, né, sendo utilizada como música local. Desde lá de Angra dos Reis para cá, né, até Santa Catarina, ou quem sabe até depois de Santa Catarina, ninguém sabe, porque como quase acabou aqui, quem sabe não veio se acabando de lá para cá também, né? A partir de 70, 80 começaram a vir mais leis ambientais rígidas, que o dono lá do sítio, ele deixou de plantar. Ele não podia mais derrubar para fazer a roça dele. Sem roça não tinha trabalho, e sem trabalho não tinha fandango. Então teve até uma época que o fandango quase caiu no esquecimento. E aí começou, se não me engano, a primeira década de 90, os primeiros trabalhos, reconhecendo quem era, quem tocava, quem fazia. Começou-se, depois de um tempo, unir grupos. Isso a gente já estamos ali em 2000. Eu tenho esse contato com o fandango desde a minha infância, que eu tenho lembrança dos senhores tocando. Na época eu não entendia nada, porque na minha família só eu que fui pro lado da música. E eu fui me interessar numa viagem que eu estava no Chile. Tocava violão, mas aquela coisa ainda de revistinha e tal. Fui conhecer a terra do meu pai, por isso que eu fui pro Chile, né? E rodei o Chile por 7 meses. Aí, num determinado lugar que eu parei para trabalhar, que era uma praia, inclusive eu sempre ligado a essa questão de mar, de praia. E aí eu vi 3 caras fazendo um som com violino. Só que um deles tocava o violino no meio do peito. E aí eu logo lembrei, nossa, em Cananéia tem rabeca, isso era 2005. Minha história começa a partir de 2005 com a música, com a tradição, né? E já estava escutando, tinha outras referências de forró. O negócio era rabeca, assim, de olhar, né? Falei, nossa, quando eu voltar para Cananéia eu vou aprender a tocar rabeca. Eu já vim com isso na cabeça. Quando eu cheguei aqui em 2005, tinha uma ONG aqui chamada Rede Cananéia, e foi justamente nessa época que eles abriram uma oficina de rabeca, com o mestre João Firmino, que foi meu primeiro mestre. Só que eu achei que era uma oficina de rabeca, e na verdade não era uma oficina de rabeca, era uma oficina de fandango. Eu gravava a afinação que os mestres usavam, anotava, e aí reproduzia e conseguia depois afinar rapidamente outras rabecas. E eu comecei a ajudar na oficina, porque às vezes o mestre não podia ir, tinha uma turma e eu comecei a dar as oficinas, ajudar, orientar, né? E aí eu fui
conhecendo mais os mestres, né? O que acontecia na tradição. E eu fui aprendendo os toques, chamar Rita, Dondon, isso voltado sempre para a rabeca. A viola foi entrar assim acho que ela que me escolheu, não fui nem eu que escolhi ela por um acaso, né? Porque eu sempre via eles tocando. O que eu sei da viola caiçara é que ela tem uma herança direta com a viola beiroa, vinda de Portugal. Essa viola chegou aqui no nosso litoral. O caiçara, depois de um tempo, provavelmente olhou essa viola e adaptou com as madeiras que ele tinha aqui. Ela é usada para os bailes de fandango, é usada na tradição da Romaria do Divino Espírito Santo e nas ceiadas. Tradicionalmente, ela é usada nesse contexto. Na verdade, eu vejo a viola caiçara em todas as violas. Porque se o Brasil começou a ser colonizado pela praia, pelo litoral, então isso quer dizer que a viola caiçara ela é ancestral de todas. Ela veio exatamente da viola beroa, da viola campanista, da viola amarantina, das violas portuguesas. Foi ela que chegou primeiro aqui. Às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, ou a viola começou aqui pela viola caiçara, né? Ou todas as violas brasileiras começaram a ser pela viola caiçara, ou o Brasil foi colonizado de helicóptero. Elas tiveram que chegar por aqui. Veio o interesse da viola depois de um tempo. O mestre ficou doente, e os dois que acompanhavam não foram. E aí me pediram, você pode tocar? Eu falei, nossa, eu nunca toquei viola, né? Mas eu meio que, de tanto que você escuta os mesmos toques, e tinha aquela base do violão de mão. E aí eu fiz a primeira apresentação com a viola. Depois desse dia, eu não larguei mais a viola. Então todo dia eu pegava a viola e ia tentando extrair mais coisas dela, né? Mais notas, mais umas frases e tal. Voltando um pouquinho, em 2005, conheci o Kleber de Almeida na Ilha do Cardoso. E aí ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que era para Rodolfo, toque as músicas da sua terra, meu. Olhe e toque coisas da sua terra. E aí eu lembrei disso numa noite, né? Aí no dia seguinte, eu vi um pé de guapuruvu, falei, acho que eu vou começar pelo guapuruvu, porque é uma árvore tão importante, é uma madeira de confecção de canoas. E aí eu olhei aquela madeira e falei, vou fazer uma música. Fui dormir, né, com essa imagem da árvore na minha cabeça. No outro dia, no período da noite, quando eu peguei a viola, as primeiras frases, a música parecia que já apareceu assim, mas sempre imaginando a árvore.
Para mim, assim, quanto mais pessoas estiverem tocando essa viola, assim, e outras pessoas verem, é mais uma forma de a gente salvaguardar o fandango, né? A gente está no processo e ainda está de salvaguarda do fandango, né? O fandango é tombado, né? E eu acredito que essa arte que eu levo é um processo de salvaguarda, porque eu uso um instrumento tradicional do fandango. Eu pensava assim na minha cabeça: eu estou fazendo a música, de que jeito que você deixa uma obra marcada, uma obra... Tanto é uma das maiores obras que a gente tem, por exemplo, é a Bíblia, né? Escrita, então é uma obra que vai durar, porque ela está escrita, ela está registrada, não tem como perder mais ela. Então, na minha cabeça, era fazer a música, e aí eu paguei uma empresa para partiturar essa música. Por exemplo, foi a Golpe do Vulvo. Tá, eu tinha a partitura dela. Aí eu pensei, bom, agora as pessoas têm que saber que ela existe, alguém, algum violeiro, alguma pessoa, algum músico vai encontrar essa partitura, vai se interessar, de repente não por mim, mas sim pela viola, porque a questão agora já era toda voltada para a viola. Eu queria que mais pessoas tocassem essa viola. Hoje eu enxergo tudo muito bem-vindo. Isso é ótimo, sabe? Isso é perfeito. Então, para mim, é tecnologia, várias maneiras de ensino, inserção da viola em vários estilos. Eu enxergo isso de forma muito boa. É muito benéfico isso. Para ter um ensino, né, a gente tem que padronizar. Eu acho que isso já limita um pouco a viola. Né? Geralmente, em cada cidade, na minha cidade, lá eu conhecia pelo menos umas 3 afinações diferentes. Né? Uma pessoa agora, para aprender, ela vai ter que entrar numa escola que adota só uma afinação, só uma metodologia. Isso, por um lado, fecha, né? Mas, por outro lado, também, se não fizer isso, não existe metodologia. Eu acho importante a gente não perder da onde que a gente veio e com quem a gente aprendeu. Mas eu pego o meu caso, assim, que eu gostava de tocar outras coisas. Música instrumental, sempre gostei muito de tocar. E até outros ritmos também, rock, reggae, forró. Eu passei a gravar para poder mostrar e, de repente, despertar algum interesse de alguém, mais músicas instrumentais, mais músicas até de canção, com qual objetivo? Que justamente despertasse em outras pessoas a curiosidade de querer ver, nossa, mas essa viola aí é diferente, né? Porque o braço ele é reto, ela tem uma corda ali adicional, ela é branca, o corpo dela é diferente, mas qual que é dessa viola? Mas para isso acontecer, a gente sabe que a gente precisa de um instrumento, a partir de um certo ponto, um instrumento que corresponda a tudo aquilo que você quer fazer com ele. Então entra ali a afinação. Para uma viola ser muito bem afinada, ela tem que ter uma boa construção, né? E aí começaram também a vir bons construtores, né, que deixaram a viola profissional, uma viola realmente que todo músico toca, né? Temos exemplos de Aurélio Domingues, Paranaguá, Cleiton Prado, de Iguape, né? Então eles fabricam realmente uma viola caiçara que qualquer pessoa consegue tocar nela, desde o músico profissional a quem está aprendendo, quem deseja tocar, ou só fandango. Eu conversava muito com o Aurélio, né? O Aurélio sempre falava: Cleiton, o fandango vai acabar aqui. Né? O fandango vai acabar, cara, porque não tem mais quem queira tocar. Só tem eu de mais novo. Os restos tá tudo morrendo já. O mais velho, tem Leonildo, tem não sei quem. Mas são todos velhinhos já, né? Eu falei, cara, faça uma viola e dê na mão dessas pessoas, dos mais novos. Faça uma viola bem feita. Porque às vezes as pessoas têm vergonha de tocar com a viola mal feita. Não que isso seja pejorativo, né? Eu toco, pra mim é normal. Mas um cara mais novo, ele quer estar com um violão todo invernizado na mão, comprado nas Casas Bahia, e não quer estar com a viola de fandango na mão, cara. Então faça uma viola bem feita pra você ver só. Vai ver o tanto de fandangueiro que tem, jovem. Nas ilhas são um monte de gente tocando, um monte de jovem tocando. Lá em Paranaguá tem Luma, tem Malu,
tem a Sofia, tem o Felipe, tem mulher tocando, tem menina nova tocando. E tocando, hoje em dia, tocando com qualidade. É uma das formas que eu vejo das pessoas nunca esquecerem quem é essa viola, né? Que a viola caiçara é usada na tradição e você pode usar ela em qualquer outro ritmo, em qualquer outro lugar, com qualquer outro acompanhamento. Ela vai continuar sendo uma viola caiçara, ela não vai deixar de ser, né? Nossa, ansiosa demais para encontrar a Flor Morena, porque além de ser um ser humano que eu admiro, tem uma história parecida com a minha, que o maior influenciador, né, incentivador foi o pai. É uma profissional que vem destacando não só por tocar muito bem viola, violão, mas por ainda semear o que ela sabe, né, ensinando, sendo professora. Estou muito ansiosa demais mesmo Também. por encontrar ela e quem sabe arranhar uma moda junto, frente a frente, cara a cara. Nossa, eu não vejo a hora. A gente vai conseguir realizar esse sonho dela e meu, da gente se unir para fazer um trabalho juntas.